E aí, meninos, boa tarde de novo. Galerinha, boa tarde mais uma vez, né? Bora concluir nossos trabalhos. Terceiro ano, estamos aí? Aninha, Ítalo, Letícia. Bora lá continuar, então? Meninos, bom dia, Karen, novamente. Ótima terça. Vamos lá. Vamos continuar, então? Deixa eu já compartilhar aqui para a gente ir. O próximo exercício, segundo a nossa... Cadê ele? Cadê você, meu filho? Cadê você? Aqui. E, segundo o que a gente estava fazendo, o próximo aí da nossa listinha, a gente fez esse último ali, que é a condição de alinhamento de 3 pontos, a gente calculou pelo determinante, né? E agora, vamos lá. Nós temos duas retas, R1 e R2, esse exercício aqui agora. Sabendo que as retas definidas pelas equações a seguir são paralelas, poxa, vamos lembrar, galera? Quando é que duas retas são paralelas? O que que eu preciso olhar para duas retas serem paralelas? Diz aí para mim. Porque eu tenho duas possibilidades. Ou as retas são paralelas, ou elas são concorrentes. Paralelas é quando não tem ponto em comum, ou quando tem todos os pontos em comum. Não esquece isso não, olha. Duas retas paralelas, meninos, elas não têm ponto em comum, ou podem ser coincidentes, quando elas têm todos os pontos em comum. Duas retas que são iguais, beleza? Isso é porque o coeficiente angular é o mesmo, dá uma olhada. Essas duas retas paralelas, elas têm a mesma inclinação, elas inclinam da mesma forma. O coeficiente angular da reta preta e da reta vermelha são exatamente iguais. Coeficiente angular igual, retas paralelas. Se elas não são paralelas, ou separadas ou juntas, coincidentes, elas podem ser concorrentes. Retas concorrentes, cara, é que elas têm um ponto em comum, beleza? Logo, o coeficiente angular é diferente. E aí tem um caso particular, cara, quando elas são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus. Quando elas são perpendiculares ou ortogonais. Duas retas são perpendiculares, tá? Quando o coeficiente angular das duas multiplicado dá -1. Nós já vamos olhar isso aí. No nosso caso, fala que o exercício, as duas retas são paralelas. E aí ele quer saber o valor de K. Menininhos do terceiro, vem cá. Meninos, se as retas são paralelas, duas retas paralelas, ou seja, a minha retinha preta e a minha retinha vermelha, se elas são paralelas, quer dizer que o coeficiente angular, o ângulo que elas formam com o eixo x, é exatamente igual. Coeficiente angular da reta 1, coeficiente angular da reta 2, são exatamente iguais. Tranquilo com isso, meninos? Tranquilo com isso? Se duas retas são paralelas, essa reta é paralela com essa, quer dizer que o coeficiente angular dessa reta tem que ser o mesmo coeficiente angular dessa reta. Esse é o conceito, essa é a teoria. Na prática, como é que eu faço a continha? Eu vou igualar. Dessa reta aqui, galera, eu já tenho, ó, coeficiente angular é o número que acompanha o x. Aqui eu já tenho. Esse é o M2. Só que eu não tenho o coeficiente angular da reta 1. Essa reta 1 está na forma geral. Essa reta 2 está na forma reduzida. Aqui é só pegar o número com o x. Aqui eu tenho que organizar primeiro, meninos. Me ajuda a organizar. O que é organizar? Passa tudo para um lado, deixa o y sozinho aqui, beleza? Passando o y para lá, vai ficar, ó, 3x mais 8 é igual a 2y. Passo 2 dividindo agora, hein? Y vai ser
3x dividido por 2, mais 8 dividido por 2. Tá? Você pode deixar desse jeito, cara, que o que interessa está aqui, ó. O número que acompanha o x, coeficiente angular da reta 1. Meninos, duas retas são paralelas quando o coeficiente angular é igual. A reta 1 estava no formato geral. Beleza? A reta 1 estava no formato geral. Eu pus na forma reduzida, peguei o número que está junto com x, coeficiente angular. Reta 2 já está no formato reduzido. Pega o número que está com x e vai falar que coeficiente angular da reta 1 tem que ser exatamente igual ao coeficiente angular da reta 2. E aí morreu, meninos. 3 meios, coeficiente angular da reta 1. 2K, coeficiente angular da reta 2. Pega o 2, passa multiplicando, dá 4, volta dividindo. K é igual a 3 quartos. Para que a reta 1 seja paralela com a reta 2, temos que o K tem que ser igual a 3 quartos. Terceiro ano, fala para mim se está de boa com esse. Tá tranquilo? Olha que esses exercícios, cara, estão bem didáticos. Eu estou pegando cada parte da teoria num exercício desses. Por isso que eu passei a listinha para vocês, tá? Para vocês irem relembrando os conceitos. Beleza, Karen? Mais alguém tem alguma dúvida aí? Tem alguém que tem dúvida? Se não tiver, quiser tirar um print e dar uma olhada aí, fica de boa. Para a gente ir para o próximo. Meninos, é bom de trabalhar os conceitos, tá? Para vocês não esquecerem. Dúvidas, perguntas? Estamos de boa? Vamos embora para o próximo, então. Bom. Patrícia disse que está ok. Karen está ok. Vinícius, ótimo dia para você também. Bora compartilhar de novo aqui nossa listinha. Meninos, o próximo exercício está aqui, ó. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 3 e 4 e é perpendicular com essa outra reta aí. Vamos montar aqui de novo? Agora, não esqueça aí, o conceito é ser perpendicular. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 3, 4. Ponto A, 3, 4. E é perpendicular à equação da reta 2x menos 3y. Vou chamar aqui de reta 1. 2x menos 3y. 2x menos 3y mais 2 igual a 0. Galera, o exercício está pedindo que as retas sejam perpendiculares. Beleza? As retas têm que ser perpendicular. Não esquece, quando é perpendicular, isso aqui você tem que saber. Duas retas são perpendiculares quando o produto do coeficiente angular das duas dá menos 1. Tranquilo? Vamos lá, então, aqui, descompartilhando. Menininhos, eu tenho uma reta que passa por esse ponto. Vamos lembrar? Normalmente, eu preciso usar esta equação aqui. Aqui na geometria analítica, normalmente, a gente usa essa equação fundamental. Eu preciso do x0, y0. Tá aqui, ó. x0, y0. Para eu achar a equação dessa reta, eu preciso do x e o y de um ponto. Tem. Só que eu preciso de quem também aqui, ó? Coeficiente angular. Eu não tenho o coeficiente angular dessa reta. Só que eu não tenho o coeficiente angular dela, mas eu sei que a reta que eu vou achar aqui é perpendicular com essa. O que isso tem a ver? Tem a ver que o coeficiente angular dessa e o coeficiente angular dessa que eu quero vai dar menos 1 se eu multiplicar. Beleza? Então, vamos lá. O que eu preciso, cara? Para achar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e o coeficiente angular. Como eu não tenho coeficiente angular, eu vou buscar ele. Como é que eu vou buscar? Falando que ela é perpendicular com essa. Me ajuda aqui, hein? Vamos organizar essa reta? 2x mais 2. Passa o 3y para cá, ele vem mais. Passa dividindo. Y vai ficar 2x
com 3, e 2, e 3. Meninos, essa aqui é a reta 1 que ele deu. Tranquilo? Nós achamos o coeficiente angular da reta 1. Tá lá. Não se esqueçam, cara, olha aqui. Para eu achar isso aqui, eu tenho que ter y menos y0, m, x menos x0. Isso aqui vai me dar a equação da reta que eu quero. Eu já tenho o y0 e o x0. Está aqui, 3 e 4. x0, 3, y0 é 4. Falta o coeficiente angular. Como essa reta que eu quero é perpendicular com essa, se eu multiplicar o coeficiente angular de uma reta pelo da outra reta, tem que dar menos 1. Isso porque as duas estão o quê? Perpendiculares. Beleza? Desta reta aqui, meninos, nós calculamos na forma reduzida e achei que 2/3 é o coeficiente angular dessa reta. Vezes o coeficiente angular da reta que eu quero aqui. Tem que dar menos 1. Passa o 3 multiplicando. Vai dar menos 3. Passa o 2 dividindo. Achei, cara, olha aqui que legal. Esse coeficiente angular é da reta que eu quero. Eu tenho a reta, calculei o coeficiente angular. Se eu pegar ele e multiplicar por um outro igual a menos 1, esses dois aqui vão ser perpendiculares. Já tenho todos os dados. Coeficiente angular, que eu vou jogar aqui, e os pontos. Ajuda aqui o Titi, ó. Y menos, quem é o Y0? 4. M é o coeficiente angular, tá aqui, ó. Menos 3 sobre 2 vezes. X menos X0, quem que é o X0? É o 3. Passa, meninos, o 2 para cá. Tá dividindo, vem multiplicando. 2 vezes meu Y. 2y. 2 vezes 4, 8. Esse 3 negativo que está aqui vai multiplicar dentro do parênteses. Menos 3x, menos com menos, mais 9. Organizando a equação, passo 3x para cá, mais 2y. 9, quando vem para cá, vem negativo. Com 8 dá 17. Está aqui. Menininhos, esta equação da reta que nós achamos é perpendicular com essa daqui. Essa reta forma um ângulo de 90 graus com essa daqui. Em resumo, cara, todos os exercícios que nós tentamos até agora, o que eu precisava? De um ponto e um coeficiente angular. Se eu não tenho coeficiente angular, eu preciso de 2 pontos, que eu calculo o coeficiente angular. Variação do y pelo x. Bom, se eu não tenho, eu tenho um ponto só, mas eu tenho uma outra reta, se essa aqui for paralela com a outra, o coeficiente é igual. Se ela for perpendicular, quando eu multiplico, dá menos 1. É o que nós trabalhamos até este momento. Quem quiser tirar um print, vai lá. Meninos, dúvidas? Bom, tá aí. Se a gente for lá e compartilhar novamente a nossa listinha, deixa eu ver se tem mais algum aqui que é interessante. Já fizemos aqui quando a reta é perpendicular. Meninos, esse exercício aqui agora, ele é direto, né? Vou até fazer ele aqui. Vamos lá com esse. Os mais difíceis nós já fizemos. O resto agora é tudo mais direto. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 2 menos 1. 2 menos 1. E tem coeficiente angular meio. Meninos, equação da reta que passa pelo ponto 2 menos 1 e tem coeficiente angular meio. Posso sim. Júlia, jazinho eu falo, tá? Só fazer isso aqui eu falo do perpendicular. Galera, eu tenho um ponto e eu tenho coeficiente angular. O que nós temos que saber é essa formulazinha. Como nós estamos numa época virtual, você não precisa decorar ela neste momento. Você pode pesquisar para a prova, mas lembra que lá no Enem não tem pesquisa, não. Você tem que saber a formulazinha, tá?
y menos y0, mx menos x0. Ioiô, michiochô. Tá aqui a fórmula. Galera, sempre, hein? Esse ponto que eu vou usar é o x0 e o y0. E esse é o m. Basta substituir, cara. Y menos y0 é menos 1. Aqui. M é o coeficiente angular, que é meio. X menos x0, que é 2. Pronto. Essa já é a equação fundamental. Falta só organizar. Menos com menos aqui dá mais, né? E esse 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes y mais 2 vezes 1, 2. E esse multiplica dentro do parênteses. 1 vezes x é x. 1 menos 2 é 2. Passa tudo para um lado só, tudo para lá ou tudo para cá. 2y está mais, vem para cá menos. 2 está menos, vai para lá mais. Está mais, vai menos. Tá aí. Equação geral da reta. Ok? Deixa eu dar uma reforçada nesse negócio do coeficiente angular, então, que a Júlia pediu aí. Meninos, esse foi tranquilo, né? Penso que esse aí não tem resistência, não. Se tiver, fala aí, tá? Às vezes eu falo que é tranquilo, mas se achou que não é, pode perguntar. Bom, o resto aqui para cima nós já tínhamos feito, que é exercícios da prova, né? Não foi isso? Calcule as coordenadas do baricentro. Isso aí nós já sabemos, não é isso? Baricentro é somar os x, depois somar os y, dividir por 3. Ponto médio, soma os dois x e 2y, dividir por 2. Distância entre os pontos também é mole, né, cara? Tranquilo. Eu acho que era isso aqui que a gente tinha que revisar. Mais um detalhezinho que eu tenho que falar. Bom, vamos falar duas coisas aqui. Uma que a Júlia pediu aí, para você ver. Júlia, só para você ver um negocinho, observa aqui, ó. Reta 1. Y que é igual a 2x menos 3. Reta 2. Y que é igual a menos 2x mais 6. Reta 3. Y que é igual a x menos 4. Reta 4 que é igual a y que é igual, por exemplo, 2x mais 1. Reta 5. Y que é igual, por exemplo, meio de x mais 3. Reta 6. Y que é igual, por exemplo, raiz de 3x mais 2. Galera, só para vocês terem uma ideia desse negócio de ser paralelo ou não ser paralelo, perpendicular, não ser perpendicular. Se eu perguntar para vocês, presta bem atenção, vamos começar por aqui. Se eu fizer aqui o eixo X e aqui o eixo Y, me ajuda aí, hein? Pergunta de prova. Essas retas que eu pus aqui, da 1 até a 6, qual é a reta que é mais inclinada? Qual é aquela que é a mais inclinada, a mais excitada, que está mais para cima? Qual dessas retas da 1 até a 6 é aquela que está mais inclinada, que tem inclinação maior? Vocês sabem me dizer? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? No caso, eu tenho que ver qual que é a maior diferença entre o A e o B? Não. Para a reta estar inclinada, tem a ver com esse ângulo aqui, beleza ou não? A pergunta é, em outras palavras, dessas retas, qual é aquela que tem o maior ângulo? Em outras palavras ainda, esse ângulo está ligado sempre com o coeficiente angular. Então, a pergunta é, qual dessas retas tem o maior número junto com o x? O número que está junto com o x determina a inclinação. Quanto maior o número, mais inclinada é a reta. Então, dessas retas aqui, a que tem maior número que está junto com o x é qual? A reta 1 e a reta 4. Beleza ou não? A 1 e a 4, beleza, Júlia? Elas têm a mesma inclinação. Pai, peraí, Júlia. A reta 1 e a reta 4 têm a mesma inclinação. Tá? Qual que é a diferença delas? Vamos ver aqui? Essa aqui, eu vou falar que é a reta 1. Presta bem atenção.
Essa vermelha, eu vou falar que é a reta 4. Beleza ou não? Eu sei que esse ângulo aqui das duas é exatamente igual. Igual, porque elas têm a mesma inclinação. Uai, peraí, velho. Então elas são paralelas. Quando é que duas retas são paralelas? Duas retas são paralelas quando o número que está junto com o x são iguais. Então, duas retas são paralelas quando o m de uma é igual ao m da outra. Nesse caso aqui, m1 igual a m4. Então, retas paralelas são aquelas que o número que está junto com o x, ou seja, o coeficiente angular é igual. Mas por que as retas são diferentes? Vamos lá? Essa reta 1 passa lá no eixo y em cima de quem? Do menos 3. Está aqui, ó. A reta 4 passa em cima do y em cima do 1. Então, elas não são a mesma reta. Uma delas passa no menos 3, a outra passa no 1. Mas as duas retas são paralelas. Por que elas são paralelas? Porque elas têm o mesmo ângulo. Como é que eu sei que elas têm o mesmo ângulo? Porque o número que está junto com x é igualzinho, cara. Quando os números são iguais, as retas são paralelas. Mesmo o coeficiente angular. M1 é igual a M4. O coeficiente angular da reta 1 é igual ao coeficiente angular da reta 4. Fala aí para mim. Retas paralelas, tá entendido? Tá de boa, Julinha? Vamos falar da reta perpendicular agora. Tá de boa? Vamos passar para o próximo passo, então. Tá? Nós já sabemos, então, que a reta que é muito inclinada é aquela que tem um número grande. Uma reta que é pouco inclinada tem um número pequeno. Tá? Nós já sabemos que o número, se ele é positivo, me dá uma reta crescente. Quando esse número é negativo, ela passa para o lado de lá. Aí fica uma reta decrescente. Vamos lá com as retas perpendiculares. O que está acontecendo, então? Se eu pegar aqui agora, meninos, dá só uma olhada. Se eu pegar aqui de novo um exemplo, para vocês visualizarem. Desenhar, cara, é a melhor parte da história que você visualiza. Fica na sua memória. Visualização é tudo, tá? Menininhos, se eu pegar a reta 1, nós acabamos de ver ali, tá? A reta 1 que nós acabamos de ver. Essa daqui, reta 1. Nós já sabemos que ela tem um ângulo alfa aqui. Sabemos que ela passa no menos 3. Essa reta 1 nossa aqui, tá? Eu queria que você olhasse agora para mim, para essa reta 5. Reta 5. Tranquilo com a reta 5? Ou não é a reta 5? Não, não quero a reta 1, não. Ou que seja, tanto faz. Meninos, reta 1 e reta 5, presta bem atenção. O coeficiente angular dessa é igual a dessa? O coeficiente angular dessa reta é igual a dessa ou não? Não são iguais. Quer dizer que as retas não são paralelas, Júlia. Retas paralelas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Essa reta 1 não é paralela com a reta 2 porque não é igual. A reta 1 não é paralela com a 3 porque não é igual. A reta 1 é paralela com a 4 porque é igual. Não é com a 5 e não é com a 6. Beleza? Tudo tranquilo? Então, essas duas retas aqui agora, essa reta 1 com as outras retas, tem um ponto em comum. Se eu desenhar essa reta aqui para vocês, cara, presta bem atenção, hein? Analisa comigo aqui, galerinha. Vai lá, Matheus, Letícia. Aqui, a reta 1, o coeficiente angular é 2. Da reta 5 é meio. Qual que é maior, cara? É o 2 ou é o meio? A reta 1 e a reta 5, aqui é 2. Aqui é muito mais maior de grande, velho. Aqui é grandão. Aqui é só meio. Quer dizer que essa reta é mais inclinada do que essa reta aqui. Se eu for desenhar a reta 5, eu teria que fazer assim, ó. A reta 5 seria alguma coisa assim. Só para você entender. Presta bem atenção, meninos. Esse ângulo aqui, da reta 5, é um ângulo menor. Presta bem atenção. Essa vermelha, ela está mais em pé. A verde está mais deitada, está mais cansada. Por que essa reta verde está mais cansada? Porque o coeficiente angular dela é pequeno, é meio, é 0,5. Essa aqui é 2. Essa está muito inclinada. Essa está pouco inclinada. Beleza?
a reta vermelha tem inclinação maior do que a reta verde. A reta vermelha passa no menos 3, a reta verde passa no 3, lá em cima. Mas a inclinação delas, cara, é diferente, beleza? Quanto maior o número que está junto com x, mais inclinado é. Quanto menor o número, mais cansada, mais deitada ela é. É outro ponto que você tem que saber. Por último, quando é que as retas são perpendiculares? Vamos ver? X e o Y. Menininhos, vou pegar essa reta 5 aqui de novo. Essa reta 5 é uma reta que tem coeficiente angular meio e passa lá no número 3. Vou pegar ela aqui assim, ó. Reta 5. Ela passa aqui no número 3 e tem um ângulozinho aqui referente ao meio. Beleza? Peguei, cara, esta reta 5 aqui, ó. Agora eu quero pegar outra reta. Essa 2. Como é que eu desenho essa reta 2 aqui? Presta bem atenção. Ela passa em qual número lá? No 6. E ela é decrescente, olha aqui. O coeficiente angular dela é negativo, então ela não é crescente, ela é decrescente. Ela é uma reta assim. Essa é a reta 2. Passa em cima do 6. Presta bem atenção aqui, meninos. Presta bem atenção. Se liga aqui na informação. A reta verde é crescente, porque o número é positivo. A reta 2 é decrescente, porque o número é negativo. Esses dois números são diferentes, então elas não são paralelas. Elas encostam uma na outra, em um ponto. Como é que eu faço para saber se isso aqui é perpendicular? Como é que eu tenho a certeza, Julinha, se isso ali é perpendicular? Basta eu pegar o M das duas. O M da reta 2 e o M da reta 5 e multiplicar. Vamos ver o que acontece? Qual que é o M da reta 2 ali? Menos 2. Qual que é o M da reta 5, da reta verde? Meio. Meninos, o que acontece se eu multiplicar essas duas coisas aqui? Corta, corta, menos 1. Cara, presta atenção. Quando eu multiplico os dois M's, deu menos 1. Se deu menos 1, você pode garantir que as duas retas formam um ângulo de quanto? 90 graus. Então, quando é que duas retas são paralelas? Quando o M é igual. Quando é que elas são concorrentes? Quando o M é diferente. Concorrente tem um ponto interessante, quando forma 90 graus. Como é que eu sei que forma 90 graus? Quando eu multiplico os coeficientes angular e a resposta é menos 1. Aí eu sei que essas retas são perpendiculares. Entendido, meninos? Então, resumindo para vocês, retas paralelas é quando o M de uma é igual ao M da outra. Retas perpendiculares, quando o M de uma multiplicado pelo da outra dá menos 1. Se der outra resposta, vamos lá? Beleza. Retas paralelas, o M é igual. Retas perpendiculares, o M dá menos 1. Vamos pegar aqui? Olha só aqui, então. Acompanhe aqui. Vou pegar duas retas quaisquer ali, tá? Vou pegar aqui a reta 1 com a reta 1, por exemplo, com a reta 2. Reta 1 com a reta 2. Fala para mim, qual que é o coeficiente angular da reta 1? 2. Qual que é o coeficiente angular da reta 2? Menos 2. O que acontece se eu multiplicar? Deu menos 4. Uai, velho, o que é menos 4? Para ser paralela, tinha que ser igual. Não é igual. Para ser perpendicular, tem que dar menos 1. Não deu menos 1. O que essas retas são? Elas não são paralelas, não são perpendicular. Elas encostam na outra, mas formam um ângulo que não é de 90 graus. Ou seja, elas são concorrentes, mas elas não fazem 90 graus. Elas fazem qualquer outro ângulo que não é 90. Então, elas são concorrentes. Tem um ponto em comum, mas não formam 90 graus. Beleza? Então, essas aqui são retas concorrentes. Concorrente quer dizer encostam uma na outra, tem um ponto em comum, mas não formam 90 graus.
Menininhos, o terceiro ficou claro? Tiraram as dúvidas que tinham? Fala aí para mim se está de boa. Beleza, Mateusão? Beleza a todos aí? Ótimo, ótimo, ótimo. Galera, por aqui nós encerramos a matéria da nossa prova, tá? A nossa prova vai cair ponto, reta, distância entre pontos, ponto médio, baricentro, coeficiente angular, reta paralela, perpendicular, equação de reta, essas coisas, tá? Nós revisamos. Eu vou passar a última coisa aqui que falta de reta, mas não vai estar na prova dessa semana. É só para você saber que falta um detalhezinho para a gente finalizar com a parte de reta. Na próxima aula nós vamos falar de circunferência, mas aí é outra história, tá? Nós vamos falar disso daqui, ó, meninos. Distância de um ponto a uma reta. Cara, imagina a seguinte situação, só para você entender que o Enem, às vezes, gosta de cobrar essas coisas. Imagina que você tem uma fazenda sua aqui, tá? Num determinado lugar, você tem aqui, por exemplo, um estado qualquer, tá? E você chegou lá nesse estado e comprou uma fazenda bem aqui. Eu sei que essa fazenda tem umas coordenadas para chegar nela, tá? E eu sei que perto dessa fazenda tem uma estrada, tá? Nesse estado aqui, eu tenho aqui uma rodovia, uma GO qualquer, GO 153, a BR 153, qualquer que seja. Eu tenho a fazenda e eu tenho uma rodovia. E não tem estrada para chegar até aqui. Aqui é puro mato. Então, quando eu venho pela rodovia, eu venho de Goiânia, chego na rodovia, eu tenho que entrar aqui num monte de buraco. Não dá nem para andar direito de carro. E eu resolvi abrir uma estrada aqui. A pergunta é, qual é a distância que eu tenho da minha fazenda até essa estrada? Qual é a distância da fazenda até a estrada? Lá no Enem eles vão te contar essa historinha, beleza? Eu tenho lá uma fazenda e quero pegar e construir, abrir uma rua que chega até na rodovia, que é asfaltada. Quanto é que eu vou gastar se eu sei que cada quilômetro de asfalto custa um tanto de dinheiro lá? Ele vai lá e te dá as referências. Desse ponto aqui, meninos, desse ponto, ele te dá o valor. Por exemplo, 3 e 5 é as coordenadas do ponto. Galera, da reta, ele te dá a equação da reta. 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Beleza? Então, ele te deu, cara, a equação da reta, que é a rodovia. Te deu as coordenadas do ponto. E ele quer saber qual é a distância deste ponto até essa reta. Sacou? Bom, o que nós vamos fazer, meninos? Olha aqui. Esse ponto aqui, 3 e 5, eu vou chamar de x0 e y0. O que é o x e o y? As coordenadas do ponto. Aqui, cara, o que nós vamos fazer? O 2, o 3 e o 6, nós vamos chamar de A, B e C, que é a equação da reta. A, B e C, número que acompanha o x, número que acompanha o y e o número que está sozinho. x0 e y0 é o que acompanha o ponto. Meninos, olha aqui. Distância do ponto até a reta vai ser dada por uma fórmula, cara. E nós só temos que aprender essa fórmula. Essa fórmula é dada em módulo. Módulo porque não tem distância negativa. Distância daqui até aqui não pode ser negativa, tá? E nós vamos fazer assim, ó. A, B e C, dá só uma olhada. Isso aqui, da onde saiu esse Azão, o Bzão e o Czão, meninos? Da reta A, B e C. E aqui eu tenho o X 0 e o Y 0. Galera, esta formulazinha vai me dar a distância de um ponto a uma reta. Hoje, nós estamos na época virtual. Você não precisa preocupar em decorar essa fórmula.
mas em tempos normais você vai ter que decorar ela se você precisar. Para eu calcular a distância de um ponto até uma reta, o que eu preciso? Das coordenadas do ponto, x0 e y0, e da equação da reta. Beleza? Então, vamos simular aqui, tá? Vamos simular aqui só para você verificar se está de boa. Isso aqui era só para você ter uma ideia. Vamos calcular aqui aquilo que eu fiz. Você tem um ponto, tá? Vou pôr aqui 2 e 4. E você tem uma reta. 3x menos 2y mais 3 ou mais, sei lá, 6 igual a 0. Meninos, você tem isso daqui. Eu quero calcular a distância desse ponto a essa reta. Beleza? Lá na formulazinha, o ponto é o x0 e o y0. Esse é o Azão, é o Bzão e é o Czão. É só para a gente aprender a usar a fórmula, tá? Distância do ponto até a reta. O que eu tenho que fazer, cara? Vamos embora lá pegar? Azão. 3, que multiplica. O x da reta, que é 2. Azão, vezes 2, mais o Bzão, menos 2, que multiplica o y da reta, que é 4. Por último, mais o c, que é 6. Não esqueça que isso aqui é entre módulo, porque não pode ser negativo. Aqui embaixo, raiz desse a, que é o 3, e do b, que é o 2, ao quadrado. Meninos, isso é só aplicação de fórmula, tá? 3 vezes 2 vai dar 6, mais com menos dá menos 2 vezes 4 dá 8, mais 6, dividido em módulo, raiz quadrada. 9, 2 ao quadrado é 4. 9 mais 4. 9 mais 4 é 13. Então, qual que é a distância do ponto até a reta? 6 mais 6 dá 12, com 8 dá 20, sobre raiz de 13. Aqui, normalmente, eu teria que racionalizar e pronto, tá? Só para vocês entenderem, tá? Essa era a última parte da matéria que a gente não tinha condição de ter dado ainda. Distância de um ponto até uma reta. Claro que você precisa do ponto e da reta. O ponto é o x e o y, e a reta é o a, o b e o c. Beleza? Isso aí, meninos, ficou como exemplo. Eu não vou cobrar isso na prova de vocês, é só para conhecimento mesmo. Pode ser que tenha utilidade no Enem, pode ser, mais raro, tá? Porque a fórmula é chata. Essa fórmula, meninos, ela é difícil de decorar, de memorizar. Você tem que usar ela bastante para você entender. Tá certo? Meu povo, estamos tranquilos aí? Faltamos 1 minuto aí para acabar a aula. Fala para mim o seguinte, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a prova, sobre alguma coisa? Fiquem à vontade. Estamos de boa? Tá, hoje eu vou novamente deixar o link aberto até a meia-noite, nessa semana nas provas, justamente porque quem quiser ver a aula da maratona à tarde, né, ver a aula da maratona e faz a prova depois, tá? Essa distância de um ponto a uma reta vai cair na prova também? Ou só Vai vai não. até... Vai não, vai até antes disso aqui. Isso aqui nós nem trabalhamos, é só para conhecimento de vocês, tá? Só porque eu gostei de fazer, né, Célio? Você gostou? É, agora aquele outro lá vai me dar um trabalho. Não, vai não, tá tranquilo. A prova tá bem tranquilinha. Tá? A prova tá básica. Tem uma questão lá para falar coeficiente angular, 2 pontos para calcular a equação da reta, e lá a distância de 2 pontos, do baricentro, tá bem tranquila mesmo, tá? Vocês, pelo amor de Deus. Tranquilo, Célio. Hã?